Graça e paz, queridos. Que maravilha, queridos. Estamos numa série dos heróis da resistência, falando sobre a igreja do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar de uma pessoa, de uma figura pouca citada no Novo Testamento. Mas antes vamos orar. Feche seus olhos, curve suas frontes e ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade única que temos de exaltar o teu santo nome, Pai. Nos abençoa, Senhor, recebe nossa adoração, nossos louvores, recebe, Deus, nossas petições, e ser conosco, Deus, tira todo o cansaço, todo o enfado, toda a dor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vamos falar de um cidadão chamado Barnabé. Homem valente, corajoso, cheio de virtudes, queridos. Que a Bíblia vai falar pouco sobre ele, mas foi o companheiro de Paulo nas suas viagens. A Bíblia diz que Barnabé, ele vivia entre os profetas, os anciões, no início da igreja, e o Espírito Santo separou para uma grande missão e uniu Barnabé a Paulo, e juntos Paulo e Barnabé, eles fizeram ali uma obra muito grande na Ásia, querido. Paulo e Barnabé estiveram ali na Ásia evangelizando, tratando aquele povo, levando a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que todos os dias eles estavam ali na lida. Barnabé foi um grande homem, queridos, um dos expoentes da igreja primitiva. Quando a igreja estava nascendo, crescendo, Barnabé estava ali, ao lado de Paulo. Abram a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 9, e você vai ver lá, a partir do versículo 25, Barnabé, ele entra na história, na vida de Paulo. Paulo, o perseguidor. Paulo arrastava os cristãos, amarrava os cristãos, entrava nas casas, matava cristãos. Era um cara muito perverso. Mas um dia Paulo teve um encontro com o Senhor e a vida dele foi transformada. Paulo foi para a casa de um outro camarada e ali ele ficou por alguns dias, foi tratado, e Paulo começou a evangelizar, a pregar. O problema é que Paulo não tinha experiência alguma, queridos. Paulo tinha pouca experiência, mas tinha muita vontade de anunciar o evangelho, mas pouca experiência e pouca credibilidade. O povo não acreditava nele. O matador de cristãos, de repente, passa a evangelizar, passa a pregar, o povo ficou assustado. Que diz Atos 25 a 27, queridos? Atos 9, 25 e 27. Amém, queridos? Paulo, agora cheio do Espírito Santo, novo convertido, já não era mais o Paulo, o terrorista. Paulo agora é o perseguido, não mais o perseguidor, mas o perseguido. Paulo muda o seu nome ali, passa a se chamar Saulo, mas a negada estava com muito medo de Paulo. Paulo era um terror, queridos. E Paulo disse: vou até Jerusalém falar com meus irmãos apóstolos que estão ali. Quando os apóstolos souberam disso, fecharam a porta, colocaram o cadeado, trava, tranca, alarme, ficaram lá dentro no maior tremor, queridos.
Paulo vai chegando, queridos, e os apóstolos ali aterrorizados. Pense numa situação dessa. Alguém disse: Pedro, Paulo vem aí, Pedro. Imagino que Pedro já não sabia mais para onde correr. Tiago, Paulo está chegando. Mas é Paulo aquele que matou Estevão, é esse mesmo. E aí que a negada tremia. Paulo estava chegando. E aí se levanta um homem, queridos, no meio dele, chamado Barnabé. Barnabé se enche ali de coragem do Espírito Santo, disse: eu vou bater um papo, 2 dedos de prosa com Paulo, para ver se Paulo realmente está convertido. Então Barnabé vai enfrentar Paulo. Muita coragem, hein, queridos? Paulo, para matar um, era daqui para ali. Mas Barnabé disse: eu vou encarar esse indivíduo. E ele ouve o testemunho de Paulo. Ouve as perseguições que Paulo vem sofrendo agora, perseguido. Então ele resolve dar uma oportunidade para Paulo. Diz: olha, eu vou te levar até onde estão os apóstolos, e lá tu vai contar o teu testemunho, camarada. Não vai me envergonhar, rapaz, presta atenção. Então Barnabé pega Paulo, conduz Paulo até aquele cenáculo onde estavam os apóstolos. Está aqui o homem e ele vai falar para vocês. E ali Paulo vai narrar a sua conversão. Mas não é importante falar de Paulo, o importante aqui é a figura de Barnabé. A coragem que Barnabé teve para introduzir aquele homem ali no meio dos apóstolos, queridos. Você já passou por alguma experiência onde o Senhor chega contigo e diz: olha, fulano, vai lá na casa de Cicrano e leva uma palavra para ele. Vê lá o que ele comeu hoje, dá um abraço nele, bate um papo com ele, compartilha aquilo que tu tem para compartilhar com ele. Não, pastor, eu ainda não tive essa experiência. Ainda não passei por esse processo de experiência. É porque está precisando, queridos, de conversão, mudança aqui dentro. Mas eu estou orando, pastor, estou jejuando, estou naquela luta, mas ninguém está te procurando para te orar por ele. Quando ninguém te procura para te orar por ele, quando tu não é visto no meio da tua comunidade, quando tu não tem um testemunho para dar, está faltando conversão, querido. Está faltando mais joelho no chão, oração, jejum e clamor de Deus na tua vida. Barnabé estava preparado quando Paulo vem. Barnabé não se intimidou com Paulo o grande. Talvez ali os apóstolos estivessem com as pernas tremendo ali, batendo osso com osso, mas Barnabé foi lá trocar alguns dedos de prosa com ele. Talvez você vai dizer: pastor, eu não tenho aquela confiança, eu acho que está faltando para mim uma autoconfiança. Eu até sei, mas eu não consigo acreditar em mim mesmo. Tem gente assim, queridos. Houve uma época da minha vida em que eu estava no escritório e já ia dando 6 horas da tarde, o escritório ia fechando, a turma ia saindo, mas ficou uma senhora, uma jovem senhora. E todo mundo desceu e aquela senhora, ela ficou ali. Desceu todo mundo, ela pegou a cadeira, sentou lá e disse: olha, eu preciso bater um papo contigo. Eu sei fazer a coisa, eu sei como é que se faz, eu sei como é que se implanta, eu conheço o processo, mas eu não confio que esse processo que eu faço está normal. E isso tem me dado muito problema. Eu preciso me livrar disso. Eu sei como é que se faz, eu sei que está certo, mas eu não creio que está certo. Eu fico voltando várias vezes
para saber se isso está certo. A gente já tem bastante experiência no mercado e aí já sabe aonde é que o indivíduo quer chegar. E por alguns dedos de conversa, você já vai observar que a pessoa está ali com um monte de problemas que fazem com que ela se torne uma pessoa que não confia nem nela mesma. Isso é um problema que precisa ser tratado, queridos, infelizmente. Precisa tratar. Tem muita gente que ele sabe fazer bem feito, mas ele acha que ele não consegue fazer bem feito, que alguma coisa está errada. Isso é comum no meio dos evangélicos. Então precisa dar uma tratada nessa situação. Precisa aprender a ter confiança em si mesmo e fazer a coisa bem feito. E para que essa coisa seja bem feita, para que você possa fazer bem feito, você tem que adquirir autoconfiança naquilo que você faz. E adquirir autoconfiança naquilo que você faz é você investir em conhecimento, querido. A diferença entre o Bill Gates e você é apenas de conhecimento, de informação. Bill Gates tem muita informação, você talvez tenha pouca informação. A diferença dele não é oportunidade. Ele teve mais oportunidade, mas não é oportunidade. A diferença é informação. E essa informação que precisa ser comunicada. Não adianta você acumular um monte de informação para você mesmo que não funciona. Você tem que comunicar ela. Informação que ela é acumulada só para você, ela estraga. Você tem que aprender a comunicar essa informação. Observa o poço. Um poço de água, quanto mais água sai daquele poço, mais vívido ele fica. Você quer matar um poço, deixa de tirar água e ele morre. Você quer deixar um poço vívido, tire bastante água dele e ele vai se tornar cada vez mais vivo. Assim mesmo é a informação, queridos. Quando nós temos essa informação e a informação que possa ser comunicada, você começa a ter confiança em você mesmo. Você passa a ter confiança naquilo que você faz. Quando você começa a investir naquilo que é diferente entre você e uma pessoa que tem muito conhecimento, quando você começa a investir nesse fator chamado informação, as coisas começam a mudar para você. Às vezes nós reclamamos da vida porque nos falta oportunidade. E não é a oportunidade que está faltando. O que está faltando é você investir em informação. Quando você começa a investir nessa moeda valiosa, chamada informação, você vai acumulando para você sabedoria e conhecimento. O problema é que nós não queremos investir em informação. Nós queremos investir em besteira, em bobagem. E a informação, ela vai embora. Ela não espera, querido. Quando nós começamos a investir em conhecimento, em informação, quando nós desejamos informação, desejamos o conhecimento, as coisas elas vão começar a melhorar para você. A diferença entre uma pessoa comum e um astrofísico é de informação. Ele tem mais informação. Por que ele tem mais informação? Porque ele economizou informação ao longo da sua vida. A informação que ele tem, ela está ao teu alcance. A diferença é que nós jogamos ela fora e ele armazena essa informação. Ele acumula essa informação.
E com essa informação ele se torna mais inteligente. Ele usa ela para conseguir melhorar a vida dele. Imagina se você conseguisse passar o dia todinho naquele WhatsApp, trabalhando informações preciosas. Ao final do dia você estava muito melhor do que no dia anterior. É assim que funciona. Então, um cara que acumula informação, que acumula obediência, ele consegue dar passos largos, dar passos de gigante, queridos. E você tem duas formas de aprender a tratar essa informação. Uma é com o seu próprio erro. Você vai errando, vai acertando, errando, acertando, errando, acertando, até que você não erra mais, como uma criança. Ela levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, mas ela não desiste. Sabe aquele cara que viu, olhou a apostila, mas foi para um lado, foi, isso aqui é muito complicado. Isso aqui é muito difícil para mim. É assim que ele fica. Uma criança não acha complicado. Ela levanta, cai, quebra a cara, quebra o dente, levanta, cai, e depois ela está correndo, pulando, dando saltos aí de alegria. Assim mesmo é a nossa vida, querido. A outra forma é você aprender com o erro dos outros. O cara errou ali, você já fica ligado. Diz, opa, ele errou, mas eu não preciso seguir o mesmo caminho dele. Eu posso trilhar por esse caminho. Então, quando você começa a fazer esse comparativo, as coisas vão começando a virar a chave. Barnabé não tinha essa dificuldade. Barnabé, ele tinha autoconfiança, querido. Enquanto que os demais estavam ali batendo as pernas, se tremendo todo, ele disse, não, eu vou ter um papo com esse camarada. Vou argumentar com ele. E olha que Barnabé era um homem comum, Paulo era um poliglota, um homem intelectual, foi instruído aos pés de Gamaliel. Um cara superdotado de conhecimento. Barnabé tem ali alguns dedos de prosa e conhece o ambiente daquele cidadão. Muitas vezes, amados, nós mesmos nos privamos do conhecimento por nossa própria culpa. Somos culpados de não encontrarmos um bom trabalho, de não encontrarmos algo para melhorar nossa vida, porque nós estamos fadados a jogar fora os nossos talentos. E os nossos talentos, queridos, são o que de melhor você pode juntar para a sua vida. Começa a raciocinar, começa a pensar nesse fator. O problema é que a vida, eu já disse para vocês, ela passa muito rápido, como um gato passa em cima de um telhado quente. E quando você pensa que não, quantos anos tem um garoto? 60. Mas ontem ele tinha 20, já tem 60. E o que ele fez da vida? Se especializou em um WhatsApp. Aí não vai, querido. Precisa dar um passo maior, querido. Precisa conhecer mais, adquirir conhecimento. Conhecimento, ele é de Deus, é uma bênção do Senhor para nossas vidas, querido. Conhecimento é uma bênção do Senhor para nossas vidas. Eu já falei aqui algumas vezes, e não canso de falar, Israel é um país pequenininho, muito pequeno, menor do que o interior desse aí qualquer do Amazonas. Muito pequeno mesmo. Num dia você anda em Israel todinho. Mas dali já saiu centenas de prêmios Nobel. O Brasil é um país gigante, enorme, e nós não temos nenhum prêmio Nobel. Por quê, França? Desperdiçamos os nossos talentos, querido. Desperdiçamos aquilo que poderíamos ter de melhor para nossas vidas.
E é isso que falta para nós. Somos talvez campeões em nos vitimizarmos. Ah, é porque eu sou negro, é porque eu sou pequeno, é porque eu sou aquilo, eu sou isso, é porque eu moro em tal lugar. Não, cara, nada disso. Hoje o conhecimento está à disposição de todos, mas nem todos querem buscar esse conhecimento. O conhecimento ele está aí abundante à disposição de todos, mas nem todos querem buscar o conhecimento. E a gente ouve muitas pessoas dizendo: as coisas estão difíceis, eu não consigo um trabalho. Aí a gente pergunta: mas tu já fez algum curso? Já fez algum treino? Não fiz. É difícil demais entrar na universidade. Mas tu já fez o Enem alguma vez? Não fiz. Como é que entra na universidade? Como é que arranja um emprego se você não dá o primeiro passo? Isso, queridos, essa falta de confiança em nós mesmos é um problema. Um problema que precisa ser resolvido, e o problema está em nós. Está em nós. E sabe, uma das razões desse problema, você levanta pela manhã, vai lá no registro da água e não tem água para você tomar um banho para ir para o trabalho. E aí você chega no trabalho atrasado e diz para o teu patrão, diz: olha, eu não vim no horário porque faltou água, mas eu estou providenciando isso aqui com o encanador e amanhã está tudo ok. Você liga para o encanador e diz para ele: olha, eu preciso de água lá em casa porque não tem água. Dá para ti ir amanhã? O cara diz: dá sim. Amanhã, 7 horas, eu estou aí para consertar esse negócio. E no outro dia, deu 7 horas da manhã, o cara não apareceu, deu 7h30, se agoniou, ligou para ele disse: olha, não deu para ir hoje porque eu também estou com problema, mas amanhã é certeza. Disse: cara, mas eu perdi meu trabalho, disse que tu viria. Não, amanhã é certeza, fica tranquilo. E aí tu vai no trabalho, dá uma satisfação para o teu patrão, no outro dia, de manhã, tu fica lá e espera o cara, o encanador, deu 7 horas da manhã, ele nada. Tu liga para ele e ele vai dizer que deu um problema, não deu para ele ir, sabe? E aí tu vai ligar e tu vai fazer o quê? Tu vai explodir com ele, não é isso? Vai explodir com esse camarada. Tu vai talvez destruir ele por telefone. Se pudesse pegar ele assim, tu guisava ele. Mas essa parábola, queridos, que eu acabei de contar para vocês, Natan contou para Davi. Disse: Davi, havia um homem que tinha uma única ovelhinha, bonitinha, cheirosinha, ele guardava, criava como se fosse sua filha. Do outro lado, havia um fazendeiro que tinha milhares de ovelhas. Fazendeiro, Davi, bandido, atravessou o rio, pegou a única ovelhinha daquele cidadão e matou. Davi se levantou e disse: me dá só o nome dele para me exterminar. Disse: é tu, Davi. Então Davi rasgou as roupas e caiu no chão chorando. Sabe do cara do encanador, querido? O encanador é você. Quando você diz: olha, semana que vem eu vou começar uma academia, semana que vem eu vou começar a estudar, vou me matricular, semana que vem é certeza eu vou começar a fazer aquele meu curso. E aí vocês lembram do que eu sempre digo para vocês? A pior mentira, queridos, é aquele que conta para ele mesmo. Quando você começa a mentir para você mesmo, o teu cérebro entende: olha, está aqui um mentiroso. E ele, sabe o que ele faz? Ele te sabota. E aí nem você mesmo passa a acreditar em você. Quando você dá uma palavra, você mesmo já diz: não, isso pode ser uma mentira. O teu cérebro, ele vai entender que tu é um mentiroso compulsivo. Não, pastor,
dia tal eu estou lá como sem falta, e falta com toda certeza. E o teu cérebro, ele vai dizer, olha, eu mentiroso. É o mesmo encanador, querido, é o mesmo cara que te disse 3 vezes que ia e não foi. A mesma coisa tu também conta para você. E aí, como é que uma pessoa pode ter autoconfiança naquilo que ele faz? Não tem. Por que não tem? Porque não tem palavra. Palavra caiu em desgraça. Mas quando você tem convicção de fato, tem palavra, e ainda que você tenha um prejuízo, mas você cumpre com a sua palavra, aí sim, aí você tem confiança naquilo que faz. O cara pode te entregar o que for, você tem ali confiança naquilo que faz. E para você ser um bom profissional, para você ser um bom crente, para você ser um bom servo, você tem que ter palavra, você tem que falar e cumprir com aquilo que você falou. Ainda que você tenha um prejuízo. Mas você tem que ter convicção, tem que ter palavra. E nós estamos falando de um camarada chamado Barnabé, que mesmo no prejuízo, um dia ele teve uma desavença com Paulo. Mesmo no prejuízo, ele não ousou a levantar a voz contra Paulo. Disse, Paulo, caminha por esse lado que eu vou por esse outro aqui. Mesmo no prejuízo, Barnabé teve dignidade de aprender a servir, de ter autoconfiança, querido. A autoconfiança é aquilo que nos leva muito mais além do que nós podemos imaginar. Quando você tem autoconfiança, você consegue dar passos longos, largos. Quando você tem autoconfiança, quando você confia naquilo que você faz, você consegue ir mais longe. Mas quando você sabota a sua própria mente, dizendo coisas que você não vai cumprir para você mesmo, você perde essa qualidade tão maravilhosa que é a autoconfiança. Na semana passada, nós encontramos um camarada muito bom naquilo que faz. E ele levou um projeto pronto para ser executado. Ele encontrou com um camarada que teve 2 dedos de prosa com ele. Foi o suficiente para ele derrubar todo aquele projeto que ele tinha levado prontinho. Por quê, queridos? Porque não havia sustentação, não havia autoconfiança naquilo. E ele saiu dali meio frustrado, porque ele desejava algo muito maior, mas pela sua incapacidade, ele saiu dali entristecido. Portanto, quando alguém mente para ele mesmo, para si mesmo, você está levando lá para baixo a sua autoconfiança. Tem pessoas que ele ainda vai dizer, minha autoconfiança está baixa. O que eu faço? Para de mentir. E ela vai começar a crescer novamente. Quero que você pense nisso com as lentes de Barnabé. Porque Barnabé, a gente tem muito para falar dele aqui a noite toda. Barnabé foi um grande evangelizador. Mas pensa nisso. Adquirir autoconfiança é não se sabotar, é não se destruir, é ter uma palavra firme e forte, ainda que você tenha prejuízo. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.